Glória a Deus. Vamos colocarmos em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nesta noite? A presença de Deus é real em nosso meio. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais nesta noite. Deus tem uma palavra para o teu coração. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Esta semana ardeu muito no meu coração esta mensagem, eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Primeira Samuel, capítulo 1, e versículo 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Versículo 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Você pode se assentar, glorificando a Deus. Esta semana, querido, eu meditei sobre este texto da Bíblia Sagrada, a qual, se você dar continuidade aí na história, você vai ver que a Bíblia vai dizer que todos os anos, Eucana, junto com Penina, e junto com Ana, e junto com os filhos de Penina, eles subiam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, de ano em ano. E a Bíblia diz que este homem, por nome de Eucana, quando ia sacrificar ao Senhor, ele dava porções a Penina, ele dava porções aos seus filhos e às suas filhas, mas a Ana ele dava uma parte excelente, porque a Bíblia diz que esse homem amava a Ana. Eu comecei, queridos, a observar esta história e tudo quanto há na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que esta mulher por nome de Penina, que era a outra esposa de Eucana, ela irritava Ana ano após ano. Ela tirava Ana do sério. E todas as vezes que Ana subia a adorar ao Senhor, Penina a irritava de tal modo que ela chegava a não comer, a ficar com o seu semblante caído, até um ponto que Eucana disse a ela: ô Ana, por que não come? Por que está com o semblante abatido? Não sou eu melhor do que 10 filhos?
E um dia essa mulher toma rumo a Siló novamente, e ali ela começa a ter um particular mais forte com Deus. A Bíblia diz que ela demora ao orar, e Elias estava assentado no templo e começou a observar esta mulher. Ela não soltava vozes da sua boca, porque a Bíblia diz que no seu coração ela orava. E Eli, olhando para ela, teve ela como embriagada, a ponto de chegar nela e dizer: olha, mulher, aparta-te de ti o vinho e a bebida forte. E ela disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada, não me tenha como filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito e estou colocando diante de Deus a minha necessidade. E quando ele ouve isso dela, ele diz a ela: olha, filha, que o Deus de Israel conceda a sua petição, vai-te em paz. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela se levanta, o semblante dela já não é o mesmo, e ela chega em sua casa, coabita com Eucana, e aquilo que ela tinha pedido ao Senhor em oração, que era um filho, vem a nascer. E agora a Bíblia diz que esta mulher então ela chega, depois de um tempo determinado, de Samuel ter desmamado, e leva o menino até Eli e diz: lembra-te de mim, eu era aquela mulher amargurada de espírito que estava aqui um dia orando, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Meu sonho era ter esta criança, e como eu fiz um voto com Deus, eu estou aqui para devolver esta criança ao Senhor, porque do Senhor ele será por todos os dias da sua vida. Queridos, quando eu comecei a olhar para isso, e a mensagem que eu quero trazer nesta noite para o meu e para o teu coração é: não desista dos teus sonhos. Em 1952, na Nova Zelândia, um esportista por nome de Edmund Hillary, ele coloca em teu coração um sonho audacioso. Ele queria escalar ali o Monte Everest e chegar ao topo do Monte Everest, mais de 8.800 metros de altitude. Esse homem, ele se prepara, e quando ele vai para enfrentar a sua jornada, ele não consegue, ele fracassa. Passado alguns anos, ele é chamado a dar ali uma entrevista em Londres, e quando ele chega naquele lugar, um teatro muito grande, propositalmente eles colocaram uma foto muito grande daquele pico do Everest, e aquele homem, quando ele chegou, ele se espantou de ver aquilo, e quando ele foi chamado, ele subiu a tribuna, pegando o microfone, dirigindo-se às pessoas que estavam ali para a entrevista. E antes que ele olhasse para aquele povo e lançasse alguma palavra àquele povo, ele virou para aquela imagem que estava lá e disse: Monte Everest, da primeira vez você me derrotou, mas você não pode crescer mais, mas eu continuo crescendo. E 6 meses depois, aquele homem foi o primeiro homem a conseguir escalar e chegar ao topo do Monte Everest. O que eu quero trazer, queridos, para você aqui nesta noite, é que esse homem deixou um legado para mim e para você. Não desista dos seus sonhos. Deus me trouxe aqui, queridos, nessa noite e coloca em meu coração, porque tem pessoas que ao longo da vida, talvez você que esteja me ouvindo pelas redes sociais nesta noite, talvez você que está sentado de corpo presente aqui, você deixou os teus sonhos em
engavetados, mas Deus me trouxe aqui e te convida nesta noite, aquilo que você já colocou na gaveta, Deus te convida a arrancar e colocar na presença dEle, porque os teus sonhos vão se concretizar. Rabacharabadaragasúbia. Querido, nós aqui na face dessa terra, nós temos sonhos, e nós vivemos de sonho. Quem não sonha mais parou de viver. Tem pessoas que acontecem muito disso, tem filhos, os filhos vão crescendo, aí você começa a sonhar os sonhos dos seus filhos, e esquecem de sonhar os teus sonhos. Querido, os sonhos dos seus filhos são os sonhos dele. Não queira sonhar por ele. Cada um tem a sua vida. Tem pessoas que começam uma jornada da tua vida e começam a sonhar os sonhos dos teus filhos. Ai, que o meu filho, ele tem que... Não, irmão, os sonhos dele é dele, os seus são seus. Se você tem algum sonho no passado que não se concretizou, nesta noite eu te convido a colocá-lo novamente na presença de Deus. Alamandereba xarabadarai. Querido, qual era o problema de Ana? Qual era o sonho que ela tinha? De ter um filho. Mas qual foi o problema que essa mulher não conseguia engravidar? Querido, se fosse nos dias de hoje, certamente alguém chegaria a ela e dizia: Ana, como foram os amigos de Jó? Olha, Ana, não há doença sem causa. É melhor você rever aí os teus conceitos, pedir perdão ao Senhor. Mas o problema de Ana não era pecado escondido. Se fosse nos dias de hoje, querido, alguém poderia dizer a essa mulher assim: olha, você está com uma maldição hereditária. Vamos fazer aí uma quebra de maldição sobre a tua vida. Mas o problema de Ana também não era, querido, uma maldição hereditária. Alguém talvez mais audacioso ainda podia dizer a Ana: olha, Ana, pode ser um demônio que está aprisionando aí o teu ventre. Vai num culto de libertação. Mas o problema de Ana também não era demônio, querido. E quem era o problema de Ana, querido? O problema de Ana era o próprio Deus. Mas como assim, evangelista? O problema de Ana era Deus, sim. A Bíblia vai dizer, querido, que o próprio Senhor cerrou a madre de Ana. Aí você vai falar para mim: mas eu não estou entendendo. Mas Deus não é bom? Deus é bom, e Ele é bom, e Ele continua sendo bom, e Ele é maravilhoso. Mas o porquê que então Deus, Ele adia os nossos sonhos? Por que que o Senhor, querido, adia os nossos sonhos? Quanto tempo fazia que Ana queria um filho? Se a Bíblia vai dizer que de ano em ano eles subiam a Siló, e que aquela mulher o irritava, e que Eucana já disse para ela: não sou melhor do que 10 filhos. A mulher já tinha 10 filhos. Irmão, quantos anos que essa mulher estava lutando pelos teus sonhos? Mas o porquê, querido, que Deus adia os nossos sonhos? Querido, nós temos que entender uma coisa: Deus muitas vezes adia, querido, os nossos sonhos, para que nós venhamos a entender que o Deus que nos dá a bênção é melhor do que a bênção que Ele dá. Querido, você pode ter a melhor roupa, você pode ter o melhor carro, mas se você não tiver o Deus da bênção, você ainda é uma pessoa vazia.
Você pode ir frequentar os melhores restaurantes, você pode ter a melhor casa, você pode fazer as viagens internacionais que você quer fazer, mas se você não tiver Deus na tua vida, a tua vida ainda é vazia. Replai, chorabai, tocamanderebedega sopia. Querido, quem sabe se Deus tivesse resolvido o problema de Ana lá no começo, ela não teria sido a mulher de oração que ela foi. Por que que Deus, querido, adia os nossos sonhos? Porque Ele quer que você entenda, querido, que Ele é Deus acima de tudo. Que a bênção que você está pedindo para Ele, que os teus sonhos, querido, que aquilo que Ele tem para entregar na tua mão, não chega aos pés daquilo que Ele é. E Deus, Ele adia, irmão, os nossos sonhos, porque o Deus que nós servimos, Ele não te conhece pelo lado de fora, não. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que se passa aí. A Bíblia diz que Ele sabe do teu deitar, do teu levantar, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ainda antes que haja uma palavra saindo da tua boca, Ele sabe o que vai sair daí. Querido, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, foi Ele que te formou. Querido, Deus, Ele adia os nossos sonhos. Por que que Deus adia os nossos sonhos? Aleluia, Jesus. Deus, Ele adia os nossos sonhos para que as coisas não ocupem o lugar de Deus. Escuta isso, grava isso, irmão. Deus, Ele vai adiando, Ele olha para o teu coração e diz: não vou dar, porque se eu der agora vai ocupar o meu lugar, não posso. Aí Ele joga mais para frente, aí Deus está vigiando, Deus está olhando, Deus, Ele observa tudo e sabe de tudo, e você está ali clamando, orando, chorando, jejuando, e parece que nada acontece, mas Ele está olhando o teu coração, Ele não vai te dar, enquanto Ele vê que aquilo que você tem pedido a Ele não vai tomar o lugar dEle. Quer uma explicação? Você pede uma bênção ao Senhor, e o Senhor concede essa bênção para você. Dia de semana já não vem mais no culto. Aí começa a vir um domingo sim, um domingo não. Por quê? Porque eu estou cuidando da bênção que Deus me deu. E o Deus da bênção não é melhor do que a bênção que Deus te deu? Ei, querido, as pessoas começam a trocar a bênção de Deus pelo Deus da bênção. Enquanto Deus não conseguir olhar para dentro de você e ver que aquilo que você tanto pede a Ele, aquilo que você tanto necessita, que você acha que você necessita, querido, ei, Deus não vai te dar. E não fica chateado, não fica chateado, porque você quer saber de uma coisa? É melhor você ter a bênção de Deus ou o Deus da bênção? É lógico que é o Deus da bênção. Fica com o Deus da bênção, fica com Ele, adore a Ele, agrade ao coração dEle. Rabacharabadaragai, Riabadaraga sob Camandarabash. Nós vamos entender aqui nessa noite, querido, porque que muitas coisas que você colocou diante de Deus, que eu coloquei diante do Senhor, ainda não aconteceram em nossa vida.
como, querido. Se Deus tivesse dado a Ana Samuel quando ela pediu, querido, ela ia deixar Deus de lado, ia falar aqui, ela ia cuidar da bênção. Eu preciso cuidar desse menino. Aquele menino ia virar uma idolatria para ela. E é o que acontece hoje. As pessoas pedem a bênção que querem, e quando Deus dá, aquilo vira uma idolatria na tua vida. Ele vai lá, ele ilustra o carro, ele passa não sei o que, ele cuida mais do carro do que a mulher. Pelo amor de Deus, fica com Deus da bênção. Rabaxarabadarabadas. Oh, aleluia. Por que Deus adia os nossos sonhos? Para que possamos entender que tudo é de Deus. Enquanto você não entender, querido, que tudo é de Deus, você não recebe a bênção. Abre comigo aí, no versículo 27, lá onde nós estávamos, 1 Samuel capítulo 1, vai lá no versículo 27, e depois você permanece com a Bíblia aí aberta, em nome de Jesus. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor ele foi pedido e adorou ali ao Senhor. Quando Deus viu, querido, lá no coração de Ana, que ao conceder o pedido que ela tanto queria, que ao realizar o sonho dela, ela entendeu que aquele menino não era dela, era de Deus. Querido, entenda, querido, que o carro que você tem não é teu, é de Deus. Que a casa que você tem não é tua, é de Deus. Que o dinheiro que você tem não é teu, é de Deus. Que tudo que você tem não é teu, é de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos mordomo na face dessa terra. Ninguém vai levar nada daqui. Rabadaraga xerebadaragai. Riamando, yahando, yabadaga subiando, rialash. Entenda, querido, que aquilo que você tem hoje, aqui hoje, não é teu, é de Deus. Você quer ver como que as pessoas são complicadas? Deixa eu ver algo que está descendo aqui do céu. O jovem rico chega diante de Jesus e diz: o que eu faço aí para mim? Ele dá a vida eterna. Jesus diz: guarda os mandamentos. Aí ele diz: quais? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí ele: não, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus diz: mas lhe falta uma coisa. O que é? Ele falou: vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me segue. Aí o semblante dele caiu. É isso não. Querido, as pessoas são tão hipócritas que as pessoas dizem assim: pastor, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida nas tuas mãos,
Eu entrego os meus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Está tudo aqui, Senhor, é seu. Mas as pessoas não têm coragem de tirar uma nota de R$100 do bolso e dar de oferta na igreja, porque acha que os R$100 é muito. Os R$100 vale mais do que a tua vida que você entregou nas mãos de Deus. Por tudo que Deus tem feito pela tua vida, se você teve a coragem de entregar a sua vida nas mãos de Deus, não estou falando para ninguém fazer isso aqui não. Eu estou falando que nós somos hipócritas diante de Deus, porque nós entregamos a nossa vida, e quando muitas vezes Deus diz assim: olha, dá uma oferta, faça isso, as pessoas dizem: não, eu não vou ajudar, não vou ajudar. Enquanto, querido, você não entender que tudo que você tem é de Deus, e que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e a Bíblia diz que aquele que dá, recebe, ainda mais se for para Deus, irmão, tudo é dele. Ele pode mudar a tua vida, da água para o vinho, da noite para o dia, do dia para a noite. Enquanto nós não entendermos que tudo é dele, e que aquilo que ele tem para nos dar não vai tomar o lugar dele, a gente não recebe. Aí Deus fala: vai para frente um pouco, que está longe daquele ali receber aquilo que tem para dar. Aí quando Deus começa a ver a mudança, Deus fala: vem, está chegando, está próximo de eu te abençoar. Querido, para receber aquilo que você necessita de Deus, não precisa de oração de pastor, de missionária, nada, só depende de você. Só depende de nós. Para nós recebermos aquilo que nós precisamos, só depende de nós. O que Ana tinha de errado? Nada. Mas por que Deus estava dizendo? Porque Deus estava trabalhando. Deus, ele precisa trabalhar. Deus, ele conhece o coração. Tanto tempo assim. Tem gente que recebe menos tempo, tem gente que demora mais. Por quê? Porque o coração de cada um é diferente. Enquanto você não conseguir entender aquilo que Deus precisa fazer para que você receba, porque o que importa para Deus, querido, é a tua alma, não é aquilo que ele vai te dar. Até aquilo que ele vai te dar vai ficar aí. Agora, aquilo que ele já te deu, guarda tua coroa, para que ninguém roube ela. Como é que eu posso perder minha coroa, evangelista? Através de uma bênção que Deus te dá. Você mesmo tira a coroa da cabeça e joga fora. Ah não, eu quero ficar com a bênção. Aleluia. Vamos prosseguindo. Por que Deus adia, querido, os nossos sonhos? Agora escuta isso. Para que os projetos de Deus sejam concretizados. Para que o quê? Para que os projetos de Deus sejam concretizado. Guarda isso no teu coração, querido. Sabe por quê? Porque Deus não tem sonho. Quem tem sonho somos nós. Quando nós colocamos os nossos sonhos na mão do Senhor, Deus pega o teu sonho e transforma em projeto.
Deus, Ele não trabalha em cima de sonho. Deus, Ele trabalha em cima de projeto, querido. Enquanto Ana estava querendo um filho, Deus estava projetando para que quando Samuel viesse no tempo determinado, ele não seja somente um filho, mas ele foi o maior profeta, juiz e sacerdote que passou na face dessa terra. Querido, a Bíblia Sagrada, querido, vai nos dizer: olha, José foi lançado na prisão. Aí quando ele estava lá na prisão, ele teve um sonho, revelou lá. O copeiro voltou para o seu lugar. O padeiro foi morto, mas antes que o copeiro saísse, ele chegou e falou assim: ó, lembra-te de mim, viu? Lembra-te de mim. E sabe quantos anos que ele passou lá depois? 2 anos ele passou dentro da prisão. Mas por que, coitado? Ele foi parar lá sem causa alguma, sim. Mas por que Deus estava adiando então aquilo que ele tanto desejava? Ele queria que Faraó se lembrasse dele, mas não no tempo dele, porque se fosse no tempo dele, ele estava amassando pão o resto da vida dele, porque eles precisavam era do padeiro, mas Deus estava projetando uma rampa para ele ser governador do Egito. Não reclame da demora de Deus em realizar os teus sonhos, porque os teus sonhos viraram projeto na mão dele, e a hora que ele realizar, você vai ver a grandeza daquilo que ele tem para entregar nas tuas mãos. E sai riando que abadará, xirela abadarai. Oh, aleluia. Querido, muitas vezes a gente pensa assim: mas a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, pedi e recebei. É isso mesmo, irmão. É isso. Só que nós interpretamos isso aí de uma maneira errada. A Bíblia não está dizendo assim, ó, tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Não é isso. A Bíblia diz: pedir e recebereis, mas não aquilo que você está pedindo. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós pedimos pedra ao Senhor pensando que é pão, nós pedimos serpente ao Senhor pensando que é peixe, nós pedimos escorpião ao Senhor pensando que é ovo. Ei, querido, a Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus não luta contra você, Deus luta ao teu favor, e ele está trabalhando em favor do projeto que ele tem para entregar nas tuas mãos. Oh, aleluia. Por que Deus adia, queridos, nossos sonhos? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Abra aí 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Olha a Ana dizendo: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor, Ele empobrece e Ele enriquece, Ele abaixa, mas Ele também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo ele exalta o necessitado, para fazer-o assentar entre os príncipes.
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. Querido, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Ele é soberano. Deus não precisa pedir licença para ninguém, para Ele fazer o que Ele precisa fazer. Você quer começar o seu dia bem? Eu ouvi uma vez um escritor de um livro, ele dizia assim: quer começar a tua vida bem? Quer começar o teu dia bem? Levanta de manhã e compra um jornal. E antes de você tomar o seu café, você abre o jornal, lá na página policial. E aí, antes de você ler, você fala: não vou ler isso aqui não. Porque se eu ler isso aqui é muita crueldade, é muita maldade, esse mundo está podre, pula essa página. Aí vai para a parte, querido, da política. Não lê não, porque o Brasil está um caos, querido. O governo, querido, está um problema lá, está uma guerra ali dentro, está uma briga, está uma bagunça. Não lê isso não, você vai chatear o seu dia. Pula também a parte política. Entra na parte econômica. Não entra não lê não, porque a economia do Brasil está só afundando. Você vai chatear o teu coração. Pula lá para a página esportiva então. Não lê não, porque pode ser, querido, que o time que você torce perdeu de goleada, você vai ficar triste. Então, querido, vai lá para a página dos obituários. O que é isso, evangelista? Lá onde eles colocam todos os dias quem morreu o dia anterior. Mas não lê só um não, lê todos os nomes, lê dos grandes, dos pequenos, porque quando você chegar lá no último, querido, você olha e agradece a Deus pelo teu nome não está naquele lugar. Deus te deu mais uma oportunidade de viver na face dessa terra. Quem sabe não é hoje que Deus abre o céu e muda a tua história e que os teus sonhos se tornem realidade. Agradeça ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, Ele pode fazer na hora dele, do jeito dele. Ele não precisa pedir permissão para ninguém, para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Aleluia. Agora eu quero passar para uma segunda parte, e nós já estamos quase encerrando. Eu quero falar, irmãos, agora um pouco sobre os assassinos de sonhos. Quem era o primeiro, querido, o primeiro assassino de sonho de Ana? Penina. Volta lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Samuel capítulo 1, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Querido, Penina irritava aquela mulher excessivamente. Uma coisa aqui, missionário, nós podemos ter certeza: Penina não era crente. Porque crente, querido, não irrita ninguém. Porque crente não tira a paciência de ninguém.
Crente não foi chamado para trazer irritabilidade para a vida de ninguém. Crente foi chamado para auxiliar, para levantar, para ajudar, não para trazer tristeza para a vida de ninguém. Uma coisa nós temos certeza. Agora, o que essa mulher dizia, aí a gente já não sabe. A Bíblia não vai dizer, mas se fosse nos dias de hoje, quantas vezes você já ouviu assim, talvez Penina olhava para Ana e falava assim, Ana, que adianta, Ana? Olha quantos anos, Ana, você tem se derramado diante desse Deus aí, ó, e tem pedido, e nada acontece. Larga a mão disso aí, querido, foge dessas pessoas, são matadores de sonho. Continua, persevera, porque os teus sonhos estão na mão de Deus e estão virando projeto para grandes coisas que Deus tem para realizar na tua vida. Segundo, o matador de sonhos, o sacerdote Eli. Querido, em toda a Bíblia nós não vamos encontrar. A Bíblia diz que de ano em ano eles subiam, faziam sacrifício, adoravam ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim: estavam ali Eli e os sacerdotes, seus filhos, Ofni e Finéias. Aonde que a gente encontra na Bíblia Eli chegando para Ana e dizendo assim: Ana, qual que é o teu problema? O que te faz chorar dessa maneira? O que está se passando sobre a tua vida? Mas a primeira vez que Eli dirige a palavra a ela, ele solta uma bomba, chama a mulher de demônio. Queridos, nós nem sempre sabemos, e nem sempre às vezes vamos saber o que passa na vida de cada um de vocês aqui, mas vocês têm a total liberdade de chegar até cada um de nós e expressar a sua dor, o seu problema e a sua dificuldade, para que nós, como pessoas que estão à frente da obra, pastora, missionário, pudesse interceder pela tua vida, orar junto com você, para que talvez Deus possa ter misericórdia da tua vida e através de uma oração transformar o teu coração, porque depois é com o Senhor. Talvez você precise ouvir algumas coisas como você está ouvindo hoje aqui. Porque o que eu digo, irmão, eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra, porque é isso aqui que transforma. Se nós acatarmos tudo aquilo que o Senhor falou conosco aqui hoje, querido, os nossos sonhos que parece que vão chegar lá em 2050, pode acontecer ainda este ano. O terceiro, o assassino de sonhos, queridos, o próprio marido de Ana, Eucana. Querido, quantos anos que esse homem acompanhava esta mulher juntamente com a sua família para subir ao templo. Eucana não acreditava em milagres. Ele conhecia a história de Abraão, ele sabia que Deus havia abrido a madre de Sara e concedido um filho a ela. Ele sabia da história de Isaac, ele sabia que Deus tinha aberto a madre de Rebeca e tinha dado um filho a ela. Esse homem talvez olhava para ela e dizia: Ana, para de chorar, olha
olha o teu semblante, para com isso. Você não está vendo que os médicos lá de Ramá já deram um diagnóstico que não tem jeito? Ei, querido, um homem desse, querido, é um homem que nem devia sacrificar a Deus e nem adorar a Deus, porque se ele conhecia da história, o Deus que fez milagre no passado ainda faz milagre nos dias de hoje, ele deveria chegar a ela e dizer: Ana, nós conhecemos um Deus que fez milagre no passado, faz milagre hoje, eu vou entrar nessa causa com você, nós estamos juntos, Deus vai realizar o teu sonho. Ai, subi alabadaragaxere mandarai. Mas sabe o que eu vejo em Ana, querida? Que ela podia até, como algumas pessoas fazem, andar com o seu diagnóstico na bolsa, e toda vez que ia à igreja apresentava ao Senhor o seu diagnóstico. Sabe o que era isso? Era um sinal que ela não tinha desistido dos teus sonhos. Ela apresentava para Deus dizendo: Senhor, eu sei que eu sou estéril, eu sei. O que ela não sabia era que o próprio Deus tinha cerrado a madre dela, mas ela dizia: pode ser hoje, pode ser hoje. Aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, ele não perdeu o controle de nada, absolutamente nada, querido, nada. O que nós não podemos deixar, querido, é que o sonho da nossa esposa, o sonho do nosso marido, vai por água abaixo. Não ajuda ele, ajuda ela. Vocês são um, querido. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor presbiteriano. Ele escreveu um livro e ele saiu nas editoras batendo de porta em porta, e ninguém abriu a porta para ele. Ele voltou para a casa dele com aqueles rascunhos do livro, chegou para a mulher dele e disse: ninguém abriu a porta para mim, os meus sonhos estão no lixo. Jogou tudo dentro do lixo. Ele virou as costas, chateado, chorando, entrou no quarto. A mulher dele foi lá, catou os sonhos dele que estavam no lixo. E no outro dia ela saiu, querido, e começou de porta em porta, até que uma editora abriu a porta para ela. Aquele livro, querido, arrebentou no mercado, vendeu 40 milhões de exemplares, foi um best-seller. Aquilo que estava no lixo, sabe o que é isso, querido? É a mulher que não deixou com que os sonhos do seu marido fosse parar no lixo. Ajuda, vai em frente, diga vamos, porque pode ser hoje que Deus ainda vai mudar a história. Deus não está morto, Deus não cochilou, Deus não está dormindo, Ele está vivo, sempre vivo e atento a tudo e a todos. Sabe o que fez, querido, com que Ana recebesse o milagre dela? Todos estes anos, Ana não deu ouvido à zombaria de Penina. Ana não deu ouvido ao profeta que quis ali praticamente amaldiçoá-la. Deus, querido, estava só olhando e observando. Ela também, querido, nem deu corda se o marido acreditava ou se ele não acreditava. Ela deu ouvido quando o próprio profeta que chamou ela de demônio, olhou para ela e disse para ela: filha, que o Deus de Israel conceda a sua petição.
ide em paz. Aí, querido, aquela palavra ela recebeu. Ela tomou posse daquilo que era bom. Aquilo que não presta, entra para um ouvido, sai para o outro, querido. Deixa embora, não decorda. Mas aquilo que é bom, querido, abra o teu coração, tome posse da vitória. Eu profetizo como ministro e profeta sobre a tua vida nessa noite, que os teus sonhos serão realizados. Que os teus sonhos serão realizados. Aquela palavra desceu ao coração dela. A Bíblia vai dizer que ela levantou e que o semblante dela já não era o mesmo. Ela saiu dali sorrindo, ela foi embora, ela coabitou com o marido e o menino nasceu. Não abra mão, querido, dos teus sonhos. Eu quero fazer algo que o Senhor tem colocado aqui ao meu coração. Fique em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento que pode, coloque-se de joelho. E eu quero que você coloque diante de Deus os teus sonhos. Se você já esqueceu, se você um dia disse assim, olha, eu coloquei os meus sonhos na mão, querido, só colocar o sonho na mão de Deus não adianta. Você precisa perseverar em buscar aquilo que você colocou dentro do teu coração. Mas antes disso, me escute. Eu quero só ir agora, antes que você ore, e na contramão de tudo aquilo que eu preguei. Esqueça dos teus sonhos. Se os teus sonhos não tiverem alinhado com os projetos de Deus na sua vida. Como é que eu sei, evangelista, que os meus sonhos não estão alinhados com os projetos de Deus? Você já pediu confirmação para Deus? Deus já disse uma vez não, Deus já disse outra vez não, e você está insistindo. Quando Deus diz não, é não. Aí você esquece, querido, porque isso não é para você. Mas se até hoje Deus não disse não, mas não aconteceu, então coloca diante dele. Enquanto você coloca, eu vou adorar ao Senhor. Pode começar a orar, querido. Pode colocar diante de Deus. Agora é você e Deus, você e Deus. É você e Deus, é você e Deus. Coloca diante dele. Porque um dia na minha vida falaram para mim que eu era um fracassado, que eu não iria dar nada, que eu não ia conquistar nada, que eu não ia conseguir constituir uma família, que eu não ia ter um lar. Mas um dia eu escutei um louvor, e aquele louvor impactou o meu coração. Esse louvor dizia assim: um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar
acreditar que os meus sonhos estão vivos. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação para Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te agradecemos, Senhor, ó Pai querido, por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, ó Pai querido, por cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, nesta noite. Como ministro da tua palavra, eu quero interceder, Senhor, por cada um, Senhor, ó Pai querido, que está colocando ainda diante do Senhor os teus sonhos, que o Senhor tem transformado em projetos. Deus, olha para dentro de cada coração. Deus, anima, Senhor, ó Pai querido, o teu povo. Derrama, Senhor, ó Pai querido, uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Mostra, Senhor, ó Pai querido, não para nós, porque nós não precisamos, nós conhecemos ao Senhor, mas para aqueles que estão lá fora, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor é Deus compassivo, que o Senhor sabe, ó Pai querido, como fazer, da maneira que vai fazer. Deus, abençoa os teus filhos de uma maneira especial, para que todos possam reconhecer na face dessa terra que a bênção não veio pelo esforço humano, mas foi do céu, do céu, do céu, do céu, do céu que veio a nossa bênção. E você pode aplaudir e glorificar ao nome do Deus vivo, o Todo-Poderoso, nessa noite. Aleluia. Continue acreditando. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. O que nos resta agora é agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e com certeza por tudo que Ele ainda há de fazer, para a glória do Teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e essa comunhão através da pessoa do Espírito Santo que aqui se faz presente conosco, que todos nós juntos possamos dizer em apenas uma voz: amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus.